Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, com a leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 ao 40, eu quero cumprimentar a cada um de vocês. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que grande satisfação é a nossa podermos nos reunir mais uma vez. Que grande satisfação, mesmo estando separados fisicamente. É, sim, uma grande alegria podermos juntos celebrar culto a Deus, celebrar a alegria da salvação, celebrar a dádiva da vida eterna que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos, vamos invocar a presença de Deus para o nosso culto. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de toda misericórdia, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, agora que nós vamos prestar culto a Ti, o que nós te pedimos é que Tu tomes o primeiro lugar, é que Tu, Senhor, seja entronizado. Permita, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, nós sejamos tocados e abençoados por Ti enquanto prestamos culto a Ti. Que não sejam as preocupações do cotidiano, mas sim o nosso desejo de Te adorar e adorar o Teu santo nome. Esteja entre nós e nos abençoe. Nós Te pedimos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Deus com um cântico espiritual. Ó meu Pai, Tu que vês bem além do exterior, dentro em mim sabes como eu sou. Toda minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Meu papai, Tu que lês todo meu interior, guarda-me sob o Teu amor, pois sem Ti nada sou, vento breve que passou, quero estar escondido em Ti. Ó meu Pai, Tu que vês
bem além do exterior. Dentro em mim, sabes como eu sou. Toda minha intenção e motivos que nem sei nos estão diante do Senhor. Meu papai, tu que lês todo meu interior, guarda-me sob o teu amor, pois sem ti nada sou, vento breve que passou. Quero estar escondido em ti. Quero estar escondido em ti. A palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 51, nos inspira, mas também nos exorta a nos quebrantarmos diante de Deus. O Salmo 51 é um dos mais importantes salmos no que diz respeito à contrição, quebrantamento, confissão de pecados. Deixemos-nos inspirar pela palavra de Deus. Ouçamos o que diz o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Curvemos nossas cabeças enquanto ouvimos o cântico espiritual. Confessemos a Deus os nossos pecados. Peçamos a Deus para que Ele nos purifique, renove a nossa fé nele. Oremos silenciosamente. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação.
Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória aos santos, no seu leito cantem de júbilo, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita. O que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Inspirado pelas palavras do Salmo 149, vamos cantar a Deus, vamos expressar a nossa grande alegria pela salvação recebida em Jesus Cristo. Louvemos a Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Meus irmãos, graças a Deus, nós vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus. O tema que nós vamos tratar nesse sermão é revestir-se do que é novo, renovar-se, não ficar preso ao passado. Na semana passada, no nosso culto dominical vespertino, eu já havia meditado sobre isso. Nós não podemos, não devemos ficar presos no passado. Nós não devemos ficar presos, aprisionados com lembranças que muitas vezes nos fazem sofrer duplamente. Nós, como Paulo, como nos diz a palavra de Deus inspirada, devemos olhar para frente, esquecer do que fica para trás e caminhar, prosseguir para o alvo. Com isso em mente, eu queria convidá-los para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos a caminho. Ser cristão, ser cristã é seguir a Cristo, é colocar-se numa jornada. Paulo mesmo diz que nós somos peregrinos, forasteiros, estamos sempre a caminho, estamos rumo a um alvo, na direção de um alvo, de um destino, a salvação definitiva. É sempre bom, é bonita essa comparação, essa analogia de que estamos caminhando, sempre prosseguindo, sempre em movimento, sempre renovando-nos. São Paulo mesmo, na carta aos Romanos, ele usa uma metáfora, uma comparação maravilhosa. A vida de um seguidor, de uma seguidora de Cristo é como que de uma borboleta. Por quê? Porque nós abandonamos o casulo e nos transformamos naquele ser tão bonito que é a borboleta, multicolorido e sempre em movimento. As borboletas, de um modo geral, trazem sempre à memória para nós a beleza, as cores. Paulo, então, ele usa essa expressão, transformar-se, metamorfosear-se. Um cristão, uma cristã é aquela pessoa que encontrou em Cristo a sua salvação e que dia a dia, dia após dia, cada vez mais intensamente deseja renovar-se do que é novo, aprender algo novo, romper com estruturas do passado, romper com estruturas de compreensão da vida passadas, superadas e adotar dia após dia uma nova forma de entender a si mesmo, o seu sentido na vida e os propósitos de Deus para si. Essa é basicamente a vida cristã. O texto que nós lemos, ele fala sobre despojar-se do que é velho. Hoje nós já detectamos que existe um problema grave. Existem pessoas com um comportamento, com um distúrbio psíquico que a gente convencionou chamar de acumuladores. Acumuladores são aquelas pessoas que têm dificuldade de se desvencilhar, não propriamente do passado, mas de objeto, de bens, de coisas que são significativas para ele. Mas é interessante que quando a gente fala de romper e desvencilhar-se de coisas significativas, nós não estamos falando, por exemplo, de uma roupa que ainda é muito útil, nós não estamos falando de um bem que nós temos que tem utilidade. Isso é muito bom.
não se desfazer de coisas úteis e ainda em uso, não é um distúrbio psíquico, pelo contrário, é uma virtude, porque as pessoas que preservam bens que têm, elas, na verdade, estão indo contra a onda consumista. Pessoas que preservam bens, objetos, porque estão em bom estado e simplesmente veem nisso um ato, às vezes até uma convicção de fé. Olha, eu não quero acumular mais lixo nesse planeta. Pois é, isso é uma coisa, isso é muito bom. Mas outra coisa complicada são os acumuladores. Na televisão, nós temos inclusive seriados, documentários que falam sobre isso. E quando a gente vê o comportamento dessas pessoas que precisam de socorro, de acompanhamento psicológico, médico, a gente vai ver que a esmagadora maioria das coisas que eles acumulam estão absolutamente em desuso, quase que coisas do lixo que elas acumulam, casas abarrotadas de a sujeira, aquilo é doentio. É, sim, um comportamento doentio. Paulo, ele nos exorta a despojar-se daquilo que é velho. Bíblias abertas, o texto diz claramente: vos despojeis do velho homem. Quando nós adotamos a fé cristã, quando nós encontramos em Cristo o sentido das nossas vidas, quando nós dizemos sim para Jesus Cristo, quando nós dizemos sim para esse chamado, para essa nova vocação, nós estamos então aceitando, entendendo que é uma ruptura com uma forma de viver passada. O próprio Paulo, ele, quando tem experiência de fé em Damasco e ele cai do cavalo, ele tem aquele encontro com Cristo, ali é a ruptura, ele rompe, ele despede-se, ele se desveste de uma forma ultrapassada de vida, que aqui ele vai chamar de velho homem. Velho homem, então, são valores, formas de compreender, formas de percepção da vida, equivocadas, superadas, que a gente deve superar, deve abandonar. Existem pessoas que, lamentavelmente, elas, ao longo da vida, elas têm dificuldade de romper com essas estruturas do passado, que, na verdade, são como que fardos que impedem essas pessoas de caminhar. Eu tenho alguns exemplos das Escrituras Sagradas que são muito emblemáticos e elucidativos para nós. Por exemplo, o jovem rico desejava seguir a Cristo, se apresentou a Jesus, um criterioso cumpridor das Escrituras Sagradas, uma pessoa que tinha amor a Deus de fato. E Jesus vai e diz: olha, muito bem, eu vejo que você tem aí virtudes e valores, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem e dá para os pobres. No caso do jovem rico, o próprio nome que as traduções nossas em português dão para esse rapaz indicam que ele tinha um fardo, ele tinha alguma coisa que ele não conseguia se despojar, que eram os bens materiais. O dinheiro, as posses que ele acumulou ou herdou de seus pais, eram um bem tão valioso que a Bíblia diz que quando Jesus foi incisivo e falou isso para ele saiu entristecido. Porque, na verdade, ele tentou fazer algo que não se pode fazer, adorar a Deus e aos bens materiais. Não são poucas as pessoas dos nossos dias que fazem isso. Pessoas que amam o dinheiro, pessoas que se agarram aos bens que acumulou ao longo da vida e se esquece que, não poucas vezes, isso acaba se transformando num fardo tão pesado que impede a pessoa de seguir, aquela caminhada que eu havia falado anteriormente. Mas muitas vezes, despojar-se do velho homem, despojar-se de valores, de bens, não é o único problema, não é a única forma de fardo e de dificuldade. Há pessoas que têm dificuldade de romper com formas de concepção, formas de interpretar, de entender a vida. Esquemas mentais. Esquemas mentais. E eu também tenho um outro exemplo das Escrituras Sagradas.
No Evangelho de João, capítulo 3, é narrado, é relatado o encontro que um homem teve com Jesus às escondidas à noite. Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa que tinha um grande interesse por aquilo que ele ouviu falar em Jesus Cristo. Tanto é que ele se dispõe a ir conhecer pessoalmente a Jesus. No entanto, as Escrituras indicam que Nicodemos estava agarrado, preso demais aos esquemas mentais. Tanto é que na conversa com Jesus, ele mostra uma incapacidade de perceber coisas espirituais. Jesus vai dizer para ele, olha, você precisa nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemos, mesmo sendo um profundo conhecedor das Escrituras, intérprete da lei, ele não entendeu o sentido espiritual disso. Ele até se assustou, mas como é que uma pessoa adulta pode nascer de novo? Nicodemos é um perfeito exemplo de alguém que tem valores, formas de ver a vida, formas de interpretar a sua realidade, que muitas vezes colidem, vão de encontro ao Evangelho de Cristo. E são, sim, um grande fardo. Pessoas que simplesmente não conseguem se desvencilhar de formas ultrapassadas de viver, formas que muitas vezes são anti-evangélicas. Pessoas que alimentam valores, preconceitos, equívocos mentais, mas que simplesmente a pessoa não consegue se desvencilhar disso e adotar o Evangelho. Um último caso, mas um caso muito bonito, bem sucedido, uma história bonita, os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus. Na sua maioria eram pescadores, mas não somente pescadores, havia também Levi, coletor de impostos. É muito interessante que Jesus Cristo a essas pessoas disse, vem, segue-me. Aos pescadores, por exemplo, Jesus disse, olha, larga aí as redes, porque agora vocês vão se transformar em pescadores de homens. Era a profissão deles, era, por exemplo, a profissão de Levi, coletor de impostos, mas essas pessoas viram em Jesus Cristo a grande oportunidade do encontro com a vida verdadeira. Então, eles souberam se despojar, souberam se desvencilhar. Revestir-se do que é novo, meus irmãos, significa metanoia. E não vos conformeis com este mundo. Paulo mesmo diz aos romanos, mas transformai-vos. Para quê? Para vocês alcançarem a renovação da mente, a mudança de mente, essa mudança de compreensão. Isso é tarefa diária, é tarefa contínua e constante. Não se conformar aos valores deste mundo. Adotar um jeito novo. O texto diz claramente, né? Vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa é a tarefa de todo cristão. Essa é a tarefa de todo discípula de Jesus. A começar por mim, todos nós devemos dia a dia, cada dia mais, pedir a Deus, Senhor, me dá olhos para ver situações, aspectos, âmbitos da minha vida em que eu tenho que me despojar, em que eu preciso romper, em que eu preciso largar para trás, para que eu possa caminhar de um modo alvissareiro, de um modo feliz e abençoador para frente, para perto de Ti. Muitas vezes nossos olhos estão vendados, nós simplesmente não conseguimos perceber coisas, circunstâncias que colidem com o Evangelho, vão contra o Evangelho, são uma negação do Evangelho, muitas vezes uma negação crassa. E não se enganem, meus irmãos, ninguém é inocente neste mundo, todos estão tentando nos conquistar. Sempre há uma forma sutil, subreptícia de nos conquistar, de nos adotar ou fazer com que nós adotemos outros projetos de vida, outras formas de compreensão da vida que muitas vezes não são evangélicos no sentido do Evangelho de Cristo. Renovar-se dia a dia, adotar um jeito novo de viver, adotar um jeito novo de entender a vida, ser plasmado por valores do Evangelho, amor, misericórdia, verdade, justiça.
Meus irmãos, é maravilhoso, porque é isso que as pessoas esperam de nós. É isso que as pessoas que nos veem esperam de nós, porque as pessoas que olham para os discípulos e discípulas de Jesus esperam ver neles o reflexo de Cristo. E é, de fato, decepcionante quando alguém tem que dizer, poxa, mas é um pastor, como é que ele adota esse tipo de concepção? Como é que um cristão, uma cristã convicto é adepto dessa ou daquela causa, essa ou aquela ideologia que são negações crassas do Evangelho de Cristo? Meus irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nem tudo que reluz é ouro. Muitas ideologias sutis que nós estamos vendo e que estão nos bombardeando no dia a dia, especialmente nos últimos anos no Brasil, são expressões que negam o Evangelho, porque apregam a violência, o ódio. O Evangelho de Cristo é tudo menos isso. Nós devemos romper, nós devemos nos despojar, nos desvencilhar desses valores e nos renovarmos com valores que são do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus, que nos faz nova criação em Cristo, nos dê a graça para dia após dia ter o discernimento espiritual de acolher os valores do Evangelho e romper com valores anti-evangélicos. Eu sei, estou convencido que isso será motivo de bênção para as nossas vidas. Amém. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Ó Deus, Pai bendito e Pai santo, nós te louvamos por tua graça infinita. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo tu nos deste nova vida. Ó Deus, o que nós te pedimos é que nós sejamos consequentes. Nós nos agarremos a essa boa nova. Nós sejamos capazes de ser consequentes, dia após dia, adotar de verdade os valores, o jeito de viver do Evangelho de Cristo. Dá-nos discernimento para dizer não a coisas, valores, ideologias que são contra o Evangelho e dizer sim a Ti, a Tua palavra, as coisas do Evangelho. Ó Deus, assim nós vamos não somente abençoar as nossas próprias vidas, mas também seremos instrumento de bênção para muitas outras pessoas. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de recebermos a bênção, eu queria fazer menção ao fato que essa semana, infelizmente, faleceu Guilherme, esposo da nossa irmã Sônia. Depois de muitos anos lutando contra o câncer, não foi possível a Guilherme resistir, faleceu. Eu, junto com o pastor Odilon e o pastor Marco Aurélio, estivemos no sepultamento, no ofício fúnebre. Foi, obviamente, um momento muito doloroso para a família, para os filhos, para os amigos e parentes do Guilherme. Mas eu também quero dar aqui um testemunho de que foi um acontecimento também inspirador, porque o testemunho dos filhos, o testemunho da Sônia e das pessoas ali presentes confirmou que pessoa querida que o Guilherme foi. Um pai amoroso, um marido absolutamente dedicado, comprometido com a família e uma pessoa que deixa saudades, inspira as nossas vidas hoje. O que nós pedimos a Deus então é que conforte a família, dê graça a todos eles para continuar a vida na esperança da ressurreição. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.
aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido às nossas vidas e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como seu amor por nós é tão real. Carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,
Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei.